Olha, uma das habilidades mais importantes para você que estuda para vestibular e concurso público é conhecer a natureza do cérebro humano. Qual é a natureza de um cérebro humano? O cérebro, ele é uma máquina, um computador biológico, um computador de carne, programado para economizar energia, e ele é perfeito neste quesito. Sempre que você vai estudar alguma coisa, que você vai ler uma apostila, um documento, um relatório, fazer seus exercícios, o cérebro, ele pergunta de uma maneira inconsciente, tá? A grosso modo, qual é a maneira mais fácil de aprender isso? E aí, com essa pergunta em mente, qual é a maneira mais fácil de aprender esse conteúdo? O teu cérebro, ele vai buscar sistemas de aprendizagem que sejam mais fáceis, ou seja, mais econômicos, não necessariamente os melhores, os mais eficientes. Por exemplo, qual é o seu sistema preferencial? Você é mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico? Ou seja, você aprende pela visão, por imagens, por sons ou por sensações? O que o cérebro humano vai fazer? Por exemplo, se um conteúdo, tá, ele é apresentado numa apostila, ou seja, visual, você precisa ler, e você tem um perfil mais auditivo, o que o seu cérebro vai te forçar a fazer? A estudar lendo em voz alta. Só que ler em voz alta, embora o cérebro entenda melhor, porque você é auditivo, tá? Vamos pegar esse exemplo, tá? Você vai prejudicar a velocidade da sua aprendizagem. Então, veja, é o sistema certo para o cérebro, que quer economizar energia, só que não é o melhor sistema de aprendizagem porque você perde tempo. O que você tem que entender? Existem dois tipos de estudante: o espectador e aquele que levanta e põe a mão na massa. O espectador é aquele que ele assiste uma videoaula como essa aqui de braços cruzados para ver o que vai acontecer. Aquele que põe a mão na massa é aquele que, entendendo que ele possui visual, auditivo e sinestésico, e nós possuímos todos ao mesmo tempo, ele vai ativar esses três canais de forma que ele consiga mais recursos na aprendizagem. Então ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai sentir, ele vai escrever, ele vai desenhar. Agora tenha consciência de uma coisa: quando você usa o sistema de baixa retenção, tá? Ou seja, os mais utilizados, você acaba estudando, fazendo um estudo meia boca. Por exemplo, usar uma caneta marca-textos durante os estudos. Isso é um método de um estudante meia boca. Tá? Ele vai ali ficar marcando o texto, o livro vira uma verdadeira aquarela. Mas a neurociência já mostrou que esse tipo de técnica não tem nenhum tipo de eficácia. Lá no meu curso Estudo e Memorização, eu mostro para os meus alunos o seguinte: se a matéria, se aquele trecho do livro é importante o suficiente para ser marcado, então ele precisa ser memorizado. Você lê, você compreende, você explica e só depois você vai lá e usa a caneta marca-texto. Então, ó, caneta marca-textos, ficar lendo e relendo várias vezes não funciona também. Tá? Você fazer cópia de texto, isso é uma tremenda perda de tempo também, tá? E você fazer um resumo ruim. O que é um resumo ruim? É aquele que você não consegue lembrar do conteúdo na hora que você precisa fazer uma revisão ou mesmo na hora da prova. Então é muito importante que você entenda o funcionamento do seu cérebro na hora dos estudos. Faz o seguinte, eu vou deixar aqui um vídeo aqui na descrição ensinando como você vai estudar com qualidade para provas vestibulares e concursos e ter a retenção total do conteúdo. Faço o convite para você clicar aqui na descrição e dar uma olhadinha nessa aula sobre processos de estudo e memorização. Tenho certeza que você vai gostar bastante.